Amém. Boa noite, pessoal. A graça e a paz de Deus a todos. O retiro foi fantástico. Simplesmente fantástico. Foi uma bênção. E nessa noite eu vou tentar trazer pelo menos um pouquinho do que aconteceu lá. Eu louvo a Deus porque as mensagens foram bem sincronizadas, foram bem encaixadas assim. E Deus, sem dúvida, falou muito aos nossos corações. E nessa noite vou tentar abordar um pouquinho do que nós falamos lá. Eu quero que você já abra em 2 Reis, capítulo 10. Segunda Reis, capítulo 10, a partir do versículo 30. Amém? E o Senhor disse a Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levara Israel a cometer. Senhor Deus e Pai, eu te louvo por mais essa noite, Senhor, pelo privilégio, Pai, pela oportunidade de poder abrir a Tua palavra, lê-la nessa noite e trazer uma pregação, Senhor. Que o Senhor venha me usar, me capacitar para a glória do Teu nome, Senhor. Abre o entendimento de cada um aqui, Senhor, e o coração, para que essa mensagem de fato não fique em meras palavras, Senhor Deus, mas que seja a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que quando vai, jamais volta vazia. Eu te louvo e te agradeço por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Lá no acampamento, ontem pela manhã, eu trouxe uma mensagem sobre Juízes capítulo 17, que fala sobre Mica e os seus ídolos. Essa história é uma história um tanto quanto esquisita, porque você vê a mãe de Mica e Mica, que são os dois personagens nesse capítulo, eles consagrando ao Senhor um ídolo, consagrando a Deus um ídolo, ao Deus de Israel, o Senhor, a Yahvé, um ídolo. Eles fazem um ídolo, consagram a Deus, e a gente vê que Mica, ele tem um santuário, e ele coloca aquele ídolo consagrado ao Senhor naquele santuário, e é o tipo de passagem totalmente esquisita, porque quando você tem um conhecimento básico das leis de Deus, do Pentateuco, dos 10 mandamentos, você vê que aquele tipo de atitude de maneira alguma iria agradar a Deus. Mas o que foi falado é que muitas vezes nós temos boas intenções em agradar, em adorar a Deus, mas muitas vezes, por falta de conhecimento, não o adoramos da maneira que Ele quer, da maneira que Ele exige. E nós crescemos em uma sociedade que valoriza muito a boa intenção, o coração, não, mas foi feito de coração, é desse jeito que vale, é o que importa. Mas, na verdade, o que vale mesmo é o que o Senhor diz, é o que a palavra de Deus diz. Jesus, quando Ele ora lá no Getsemane, Ele diz: Senhor, Pai, eu quero que você santifique eles eu quero que você santifique eles na verdade. E o que é a verdade? A Tua palavra é a verdade. Então nós vimos que boas intenções não constituem, não implicam em uma santidade genuína. Você pode ter boas intenções e estar errado. Você pode ser sincero e estar sendo sinceramente errado. E nós aprendemos que essa falsa santidade, ela transforma Deus em um ídolo feito do jeito que eu quero, de acordo com os meus gostos. E hoje em dia nós temos aí vários Jesus nas vitrines, dos quais cada um escolhe como lhe agrada. Mas a verdadeira santidade, o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, ela é baseada na verdade, não somente em boas intenções. Nessa noite nós vamos ver o inverso. Nós vamos ver quando a atitude, a prática é correta, mas a intenção do coração é errada, que também não constitui uma verdadeira santidade. Eu não posso ter somente boas intenções, mas eu também não posso ter somente a atitude, né? Resumindo,
tudo que eu vou falar nessa noite é que Deus ele quer que você o sirva de maneira completa. A santidade ela tem que ser de maneira completa. Então, essa história do rei Jeú que nós vamos ver hoje, ela é um pouco extensa. É claro que não dá para eu sair vendo cada parte, mas seria interessante se você observasse depois. Ela vai começar no capítulo 9, vai se estender ao 10, né, e fica por aí. E dentro desses dois capítulos, são capítulos bem violentos, bem agitados, de muita ação. E o que está acontecendo aqui? O rei Jeú, ele foi escolhido, foi separado, foi designado, consagrado, santificado para uma missão. A missão dele era a seguinte: exterminar a família de Acabe. E quem era Acabe? Se você não conhece o rei Acabe, é interessante dar uma olhada na história dele. O rei Acabe simplesmente foi um dos piores reis que reinou em Israel. Como se não bastasse a ruindade dele, ainda tinha a esposa, que parece que era pior que ele ainda, Jezabel. Provavelmente você já ouviu, Jezabel, chega a dar arrepio em ouvir. Então, assim, o Chuck é a mulher dele, um casal terrível, terrível, terrível. E aqui, nesse tempo, o rei Acabe ele já estava morto, já tinha dado o tempo dele. Mas havia uma promessa que Deus tinha feito. Deus disse que a linhagem de Acabe seria destruída, seria derrotada e não ia sobrar ninguém. E chegou o tempo de ser cumprida essa promessa. E ao ser cumprida essa promessa, o Senhor fala com Eliseu e ele manda lá um mensageiro, manda lá um profeta ungir a Jeú. E Jeú, ele recebe essa unção com esse propósito de acabar com a dinastia de Acabe. O próprio Jeú, que já sabia das profecias, pois Jeú era um comandante do exército de Acabe. Ele já estava habituado a estar com Acabe, ele via os feitos de Acabe e ele viu quando o profeta proferiu a maldição contra ele. Ele já sabia que algo muito ruim ia acontecer. E aí, é aí que começa o desenvolvimento da mensagem, porque nós vamos, quando você começa a ler a história de Jeú, você fica impressionado porque você vê um zelo muito grande em Jeú, em servir a Deus, em acabar com a dinastia de Acabe, em fazer e acontecer de forma rápida, de forma completa, de forma ligeira. Entretanto, nós temos um grande problema, que é o final do capítulo, quando vai relatar o final da história dele, vai dizer que ele não observou cuidadosamente as leis do Senhor. Vai dizer que ele não serviu a Deus de maneira íntegra, total, completa. E isso é muito estranho. E a primeira marca da falsa santidade na vida de Jeú, que eu quero destacar nessa noite, é a seguinte: é o serviço por conveniência. É o servir a Deus de forma conveniente, só quando me agrada, de forma parcial. Observe o versículo 31, quando diz que Jeú, ele não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor. Ele não se preocupou em obedecer de forma completa. E aí eu me lembro de Davi, que a palavra de Deus vai dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. Jeú, ele foi um homem quase segundo o coração de Deus. Ele foi quase crente. Ele foi quase um excelente rei. Ele foi quase ótimo, quase perfeito. E aí quando fala de quase, eu me lembro lá em Apocalipse, quando fala do morno. Não foi nem quente nem frio, foi morno. E nós sabemos o que é que acontece com o morno. O que acontece? Cristo vai vomitar os mortos. Não há espaço para mornidão no reino. O Senhor quer que o sirvamos de forma completa, de forma integral, de forma íntegra e não parcialmente. Ele não quer que eu seja um quase adorador. Ele não quer que eu faça uma quase santificação. Ele não quer que eu preste um culto mais ou menos cristão a Ele. Ele quer que eu sirva de forma completa. E nós observamos algumas coisas, alguns detalhes importantes nessa história, nessa saga de Jeú. A primeira coisa que eu queria destacar aqui, dentro desse ponto do serviço por conveniência, é a agilidade em Jeú em executar o plano que lhe foi designado. Porque o profeta vai lá, unge ele e diz: olha, você vai ser rei, você vai executar juízo contra a casa de Acabe. E imediatamente quando ele ouve isso, ele sai lá de onde ele estava e os seus amigos perguntam o que acontece.
E ele diz, os amigos dele já se dobram diante dele e diz assim: Jeú, você é rei e tal, e começa a motivá-lo. E você vai ver aí no versículo 14 do capítulo 9. Então Jeú, filho de Josafá e neto de Nissi, começou uma conspiração contra o rei Jorão, na época em que este defendeu com todo Israel Ramote de Gileade contra Azael, o rei da Síria. Assim que ele recebeu a unção, ele não perdeu tempo e foi dar um golpe militar no rei Jorão. E nesse episódio aqui ele ainda acaba matando o outro rei, matou o rei do norte e o rei do sul. É interessante que Jeú ele foi ungido, e eu me lembro de Davi que também foi ungido. E eu lembro que Davi foi ungido para ser rei também, da mesma forma que Jeú. Só que o que é que Davi faz assim que ele é ungido? Ele é escolhido lá, né, o pai dele nem lembra dele, só no final, tira ele lá das ovelhas, Samuel vai lá, unge ele, maravilhoso. E o que é que Davi faz? Nada, ele volta a fazer o que ele tinha feito. E as coisas na vida de Davi vão acontecendo bem gradativamente. Ele sabia da promessa, sabia que tinha sido ungido, mas ele não sai, não parte para causar uma rebelião, nem para fazer as coisas com as próprias mãos. Esse episódio, essa pressa em Jeú realizar aquilo que foi lhe dito, é no mínimo estranho, é no mínimo preocupante. Eu posso entender que era por zelo, mas sempre quando eu me reporto àquela fase final da vida dele, eu paro e penso: poxa, será mesmo que era zelo pelo Senhor? Será que o que motivou, o que ardia no coração dele era realmente aplicar a obediência a Deus? Ou seria algo mais? É interessante que quando ele está partindo para atacar o rei Jorão, nesse episódio do capítulo 9, o sentinela, quando observa ele, diz assim: olha, o chefe da tropa de dirigir o carro é como de Jeú, ele dirige como um louco. Ele já tinha uma personalidade bem conhecida, ele era um cara agressivo, era um cara meio desequilibrado. E aí ele parte para cima e mata o Jorão e o outro rei. E logo em seguida você vai ver uma sucessão de assassinatos provocados por Jeú. Ele sai matando Jezabel, né? Ele merecia ganhar um prêmio por conta disso. Mas e ele continua matando a família de Acabe. Agora eu quero que você abra em Oséias capítulo 1, versículo 4. Oséias capítulo 1, versículo 4. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Essa sentença que o Senhor fala para Oséias demonstra que o Senhor não se agradou tanto do massacre provocado por Jeú, né? Novamente, eu não estou lendo aqui a história detalhadamente, mas quando você ler, você vai poder entender melhor. E aí você pode se questionar: por que Deus estaria condenando Jeú por algo que ele mesmo mandou? Ele disse que Jeú foi separado para exterminar a família de Acabe, mas aqui o Senhor está mostrando claramente que não se agradou daquela matança. Porque quando você vai observar, Jeú ele não se contentou somente em matar a família de Acabe. Ele saiu matando amigos, saiu matando tudo que se rebelava na frente dele, e ele exagerou bastante. Isso me faz entender que as motivações por trás do coração de Jeú não era em ser zeloso pela lei do Senhor, mas ele era motivado por um poder político, pelo desejo de estar no poder. A ordem dada a Jeú era totalmente conveniente a ele. A ordem era o seguinte: olha, Jeú, você vai ser rei e você vai acabar com a família de Acabe. Oh, maravilhoso, faça até de graça. Agora,
Então, ao ouvir aquela palavra, isso soou totalmente agradável para ele. E muitas vezes nós queremos servir a Deus apenas com aquilo que nos agrada. Nós olhamos para a Bíblia e queremos fazer o nosso próprio cânon. Isso aqui vai, isso aqui fica. Isso aqui vai, isso aqui fica. Isso aqui eu aceito, isso aqui não. E aí criamos o que eu já tinha falado no início, o que eu falei ontem, um ídolo, uma Bíblia deturpada segundo os nossos desejos. E tem aquelas pessoas que, por exemplo, têm ódio por homossexuais e se escondem através da palavra de Deus para proferir aquele ódio. Entretanto, quando a palavra de Deus fala de mentiroso, fala de imoral, a pessoa não é tão dura assim. Quando a palavra de Deus confronta ela, ela não é tão dura assim. Ela, não, isso aí não é bem assim, vamos relevar, vamos passar. Então, muitas vezes você vê as pessoas usando a palavra de Deus e torcendo para o seu próprio gosto, o seu próprio benefício. Porque o problema das pessoas não é com a Bíblia. O problema das pessoas é quando a Bíblia é contra você. E aí, quando a Bíblia é contra você, elas querem ser contra a Bíblia. Então, quando ela me é favorável, quando a palavra de Deus me é favorável, então é maravilhoso. Então eu vou obedecer, eu vou mostrar o meu zelo. Foi assim com Jeú. E quando você olha, você pensa, nossa, como esse homem é zeloso. Eu não posso afirmar as reais intenções dele, mas quando eu observo esses indícios, eu noto que há algo muito estranho com a vida de Jeú. A segunda característica, a segunda marca que eu observo dessa falsa santidade é que ela tem apenas aparência, simplesmente aparência. Paulo, creio que seja em Timóteo que ele fala, ele vai falar dos últimos tempos, ele vai dizer que haverão homens que o amor deles esfriará, os homens serão assassinos, serão idólatras. Ele começa a dar uma sentença de um bocado de coisa, e ali no meio ele fala assim: vão ter aparência de piedade, mas vão negá-la na prática. Vão aparentar serem de fato servos de Deus, vão ter uma aparência bonita de crente, de pessoa, mas na prática. E quando eu olho para a vida de Jeú, eu vejo que ele tem algumas declarações muito fortes. Observe o capítulo 10. O capítulo 9, versículo 22. Quando Jorão viu Jeú, perguntou: você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: como pode haver paz enquanto continuam toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezabel? Esse homem é um santo. Quando você vai para o capítulo 10, e aí é interessante, eu quero que você leia junto comigo o capítulo 10, a partir do versículo 15. Saindo dali, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, Jeú perguntou: você está de acordo com o que estou fazendo? Jonadab respondeu: estou. E disse Jeú: então dê-me minha mão. Jonadab estendeu-lhe a mão e Jeú o ajudou a subir no carro e lhe disse: venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. E o levou em seu carro. Essa figura aqui, Jonadab, eu louvo a Deus porque o Ricardo já preparou o caminho para mim lá no retiro. Ele falou um pouco sobre os Recabitas. Jonadab é líder dos Recabitas. Eu vou resumir de uma forma geral o que era esse clã. Era uma seita, um grupo que vivia em Israel de conservadores. Era uma seita. E eles tinham alguns ideais, alguns princípios que eles seguiam rigidamente. Eles eram nômades, não construíam casas, viviam em tendas. Eles se abstinham do álcool, não tomavam álcool. E eles seguiam isso de forma tão fiel que 200 anos depois, quando você vai ver lá em Jeremias, Deus ele vai falar sobre os Recabitas. E ele vai dizer assim: olha, povo de Israel, os Recabitas estão obedecendo ao seu antepassado há 200 anos. Enquanto vocês, que eu estou aqui falando, dando minhas ordens, minhas ordenanças, vocês não me obedecem. Então, aquele grupo, eles obedeciam a um homem fielmente, aos ideais daquele homem. E Jonadab era esse líder.
Enquanto que o povo de Israel não obedecia ao Senhor. E o Senhor até elogia os recabitas pela convicção deles, pela determinação deles, por seguirem fielmente. Enquanto que o povo de Israel ficava oscilando. E Jonadab é justamente essa figura aqui. Então observe o peso que tem Jonadab estar ao lado de Jeú. Jeú vê Jonadab, vê aquela figura política, aquela figura pública, aquela figura em que tinha, sem dúvida nenhuma, uma grande influência em Israel. E ele pergunta a Jonadab: você concorda com o que eu estou fazendo? Você está do meu lado? Jonadab diz: claro que sim. E ele diz: então venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. E coloca Jonadab ao lado dele na carruagem. Aparência. Jeú é um cara que eu observo que ele era movido muito pela aparência. E quando a história vai se desdobrando, você vai ver como ele tinha uma aparência, tinha declarações lindas. Mas na verdade, a gente não vê isso no final da vida dele. Eu gostaria de perguntar para o rei Jeú: Jeú, onde está o seu zelo pelo Senhor? E onde é que está a sua revolta pelos ídolos? No versículo 31, ou melhor, no versículo 29 do capítulo 10. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. Cadê esse zelo? A falsa santidade é como um pote de sorvete que só tem feijão dentro. Ela ilude, ela parece alguma coisa e não é. E nós vimos muito lá no retiro, o bispo pregou, o Rivaldo também falou, sobre o ministério de Jesus, que ele bate muito dos fariseus. Porque os fariseus, ele é o exemplo personificado disso tudo que eu estou falando. Eram homens que tinham conhecimento da lei. Eram homens que obedeciam a lei cuidadosamente. E provavelmente foram o grupo que Jesus mais bateu, o grupo que Jesus mais atacou por conta da hipocrisia dos seus corações. E João Batista, quando ele está lá batizando, aparece lá os fariseus querendo se batizar também. E João Batista: o que é que vocês estão fazendo aqui? Tem fruto que mostre seu arrependimento? Vocês apenas querem aparecer. Dê fruto que demonstre seu arrependimento. Cadê a prática genuína? E é interessante que os fariseus, eles tinham conhecimento, eles oravam, eles jejuavam, eles davam dízimo até da hortelã. Eles faziam tudo isso que nós fazemos. Faziam isso cuidadosamente, rigidamente, rigorosamente. Entretanto, Jesus, ele vai dar novas orientações sobre a oração. Porque ele vai dizer: olha, quando vocês forem orar, orem no seu quarto. Por quê? Porque esses homens oravam para aparecer, para receber aplauso, para receber o reconhecimento das pessoas. Quando vocês forem fazer uma boa ação, que a sua mão esquerda não veja o que a sua direita está fazendo. Sempre voltando para Deus, sempre atacando a intenção, a motivação. Não é à toa que ele chama aqueles fariseus de sepulcro caiado, de túmulos que por fora são lindos, bonitinhos, bem arrumados, bem ornamentados, mas por dentro só tem morte, podridão. Jeú, ele não está vivo aqui para eu perguntar a ele isso que eu gostaria de perguntar: cadê o seu zelo? Mas eu tenho um espelho em casa. Eu posso virar para o cara do espelho e perguntar: e você, qual é a sua motivação? Qual é o seu zelo pelo Senhor que você diz tanto ter? Como anda o seu coração? Paul Washer, ele conta uma experiência que uma vez ele terminou de pregar, aí ele desce do púlpito e chega uma irmãzinha falando assim: o senhor é um homem de Deus. E Paul Washer, delicado do jeito que é, responde: é mesmo? Como é que você sabe? Porque eu preguei aqui, porque eu falei bonito. Satanás também tem um belo discurso. Satanás também fala muito bonito. Se você quer saber mesmo se eu sou homem de Deus, então vá na minha casa, veja como eu trato os meus filhos, veja como eu trato a minha esposa. Aí sim você vai saber se eu sou homem de Deus mesmo. Então, a falsa santidade, ela tem esse negócio de querer aparecer, de querer ser muito bela, de querer ter uma boa aparência. E é somente isso que ela tem mesmo, só boa aparência. Terceira marca: ela não basta ser hipócrita, ela julga de forma hipócrita.
Porque para o religioso, para a pessoa que tem uma santidade aparente, não basta ela mesma ser hipócrita, ela ainda tem que julgar as pessoas e ela tem prazer em apontar o dedo e falar mal dos outros. Observe o que Jeú fez. Versículo 18 do capítulo 10. Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe não cultuou o Deus Baal bastante. Eu, Jeú, o cultuarei muito mais. Por isso, convoquem todos os profetas de Baal, todos os seus ministros e todos os seus sacerdotes. Ninguém deverá faltar, pois oferecerei um grande sacrifício a Baal. Quem não vier, morrerá. Mas Jeú estava agindo traiçoeiramente a fim de exterminar os ministros de Baal. E aí você pode dizer, não, então, mas isso foi maravilhoso, porque através dessa atitude dele, ele acabou com aqueles ministros. Porque ele se finge ser um adorador de Baal e manda convocar todos os adoradores de Baal, reúne todos no templo, e assim que está lá, começa a oferecer os sacrifícios, os seus soldados entram e exterminam com aqueles homens. Jeú é aquele tipo de pessoa que ele justifica os fins pelos meios, né? Então ele age de forma traiçoeira, ele mente, ele faz do jeito dele, apenas com os bons propósitos, entre aspas. E eu me lembro de outro personagem que fez algo parecido com ele, mas de forma limpa, que foi Elias. Elias, ele disse assim: vamos resolver esse negócio aqui. Se Baal é Deus, então vamos cultuar Baal. Mas se o Senhor é Deus, então vamos cultuar o Senhor. Vamos saber quem é Deus aqui. Reúne todos os profetas de Baal, invoca aí, faz o sacrifício. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E aí os profetas de Baal vão lá e tal, fazem aquele sacrifício, se cortam, gritam, esperneiam, ficam o dia todo lá e nada de Baal responder. Elias vai lá, prepara o altar, ora ao Senhor, o Senhor vai, manda o fogo e prova que é Deus sobre Israel. Elias pega aqueles profetas, desce, mata, extermina tudinho. Da mesma forma que Jeú fez. Só que ele não precisou jogar sujo. Não precisou agir dessa forma. Jeú age de forma traiçoeira. E ele elimina aquela adoração a Baal em Israel. Mas é interessante que aí no versículo 28, quando você lê isso, assim Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. Versículo 29. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar bezerros de ouro em Betel e em Dan. Peraí, Jeú, não pode adorar Baal, mas os bezerros de ouro pode. É isso mesmo? Cadê o zelo pelo Senhor? Cadê o seu discurso bonito aqui? Porque Jeú, ele praticamente exterminou com a adoração a Baal, né? A princípio você olha e diz assim, pronto, agora o avivamento vem. Agora vem. Mas aí ele simplesmente substitui a adoração a Baal pela adoração aos bezerros de ouro. Jeú, ele estava muito preocupado em tirar o cisco do olho dos balaítas, enquanto não viu a trave que perfurava o seu próprio olho. Ele age de forma hipócrita e ele julga de forma hipócrita. Essa é uma marca da falsa santidade. Está sempre apontando, está sempre falando, está sempre criticando todo mundo, mas não se olha no próprio espelho. Não olha para o seu interior e vê o quão é pecador também. Todos são pecadores, ninguém presta, ninguém vale nada. Mas ele, e muitas vezes ele está caindo no mesmo erro que a outra pessoa. Ou muitas vezes até pior. Mas ele tem essa característica e essa personalidade totalmente hipócrita em julgar. Meus irmãos, encerrando aqui, não adianta nós prestarmos uma santidade meia boca ao Senhor. Essa questão da motivação é muito séria, tanto quanto é a questão de obedecer à verdade. Eu preciso ter a prática correta e ter a atitude correta. Deus, ele é tão bom que ele ainda ele recompensa Jeú por ter obedecido a ordem dele. Por mais que as suas motivações fossem estranho, torpe de qualquer jeito, ele cumpre a ordem do Senhor e o Senhor garante uma dinastia até a 4ª geração para ele. Mas eu quero que você olhe comigo esse versículo 31 e o 32.
quando diz: entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor. Isso aí no capítulo 10, tá? O Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levara Israel a cometer. Naqueles dias o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território israelita. O povo de Israel, ele sofre por conta das atitudes de Jeú. O livro de Reis ele é um pouco decepcionante, porque quando você vai lendo a história dos reis, você vai vendo, esse aqui agora vai, esse aqui agora vai. Mas quando chega no final, acontece esse tipo de coisa. Jeú, ele tinha a oportunidade de promover um avivamento, ou algo tremendo em Israel. Ele poderia contribuir de forma tão impressionante. Mas a falsa santidade dele não atrapalhou só ele. A falsa santidade não atrapalha somente a pessoa. A falsa santidade, ela fere outras pessoas com seu julgamento hipócrita. Ela deixa de abençoar outras pessoas porque ela é egoísta. Ela só age de forma conveniente a se agradar. E o quanto perdemos por conta dessa aparência religiosa. O que é que motiva você a dar dízimo? A vir para a igreja, a servir a Deus, a servir entre aspas, porque se você estiver servindo com as motivações erradas, na verdade você não está servindo. Você não está servindo a Deus, você está servindo a si próprio. O que tem nos motivado? O que é que tem nos feito chegar aqui? Será que temos sido apenas teóricos e práticos? Não só teóricos, mas práticos. Mas uma prática apenas externa, que não provém de uma mudança interna. E quando você vai ver o ministério de Jesus, ele sempre combate o interior. Aquilo que a lei falava exteriormente, o Senhor Jesus vai lá e ataca e mostra o sentido real da lei, que tem um efeito interior. Começa de dentro para fora. Começa de dentro para fora. Quando se fala em motivação, é preocupante, porque eu fico pensando, e se eu tiver com a motivação errada, mas achando que ela está certa? Meus irmãos, que nós possamos nos preocuparmos com isso de fato. Sabe que a gente... Sabe, não adianta de nada você querer viver uma semana santa e o resto encapetada. Amém? Que todas as nossas semanas sejam santas, de verdade. Que todos os nossos dias sejam consagrados, não somente nesses dias de retiro, dos quais a gente acha que se fizer alguma coisa errada vai ser fulminado ali na hora, porque a presença de Deus é forte, mas que essa presença nos acompanhe diariamente. Diariamente. Que não seja algo que tenha ficado nesse fim de semana, que não seja algo que fique porque é Páscoa, aleluia. Dá o meu melhor ao Senhor, porque hoje é Páscoa. Nós comemoramos a Páscoa toda vez que ceamos aqui, se você não percebeu. Sempre a gente está comemorando a Páscoa. A Páscoa não é novidade pra gente. Quando o pastor falou que hoje era Páscoa, eu nem me lembrava. Eu falei, nossa, eu não preparei, a mensagem não tem nada a ver com a Páscoa. Pastor, se eu quer pregar no meu lugar, que falou assim, mas ele disse, não, pregue o que Deus colocou no seu coração. E só para não dizer que não tem nada a ver com Páscoa, o Senhor, Ele morreu e ressuscitou, e Ele nos deu o poder, nos deu a autoridade para vivermos a verdadeira santidade. A verdadeira santidade não parte de nós, mas dEle. Ele que cria em nós esse coração. Então, novamente resumindo tudo o que eu falei nesse fim de semana e hoje, o Senhor quer que você adore Ele de forma correta, com as intenções corretas, de forma completa. Eu quero encerrar lendo o Salmo 139. Sobre o que eu falei agora há pouco, sobre não entender muitas vezes a nossa motivação e ter medo de estar fazendo, de estar achando que a motivação está certa quando na verdade ela está errada. Eu acho interessante adotarmos essa oração que Davi fez. Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno.
ao fazer essa oração, não se surpreenda quando o Senhor lhe mostrar as suas verdadeiras intenções. Mas peça, né? Nós sabemos que Deus, Ele conhece e sabe de tudo, mas é como se Davi estivesse dizendo assim: eu quero saber. Eu quero saber, porque eu não sei se eu estou agindo errado ou não. Eu tenho zelo, eu amo o Senhor, e eu quero estar com a minha motivação correta. Em outro salmo ele vai dizer assim: Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração possam ser agradáveis a Ti. Observe, as palavras da minha boca, que as minhas atitudes sejam agradáveis a Ti, mas que também o que acontece no meu interior, que a meditação do meu interior, no meu pensamento, isso possa também agradar a Ti. Que seja essa a nossa oração nessa noite. Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Olha para nós, ó Deus. Olha para a nossa motivação. Checa as nossas intenções. Vê se há em nossa conduta, na nossa prática, na nossa motivação, na nossa intenção, algo que Te ofende, Senhor. Deus, não permita que vivamos uma falsa santidade, acharmos que estamos Te agradando, acharmos que estamos sendo santos, acharmos que estamos Te adorando, e na verdade ser tudo palha, ser tudo encenação, ser tudo falso, ser tudo raso. Meu Deus, tenha misericórdia, não permita que isso aconteça, Pai. Ensina-nos a sermos adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Em verdade, Senhor, baseado na verdade, de coração verdadeiro, genuíno, íntegro. Ó Deus, por favor, não permita que continuemos a trilharmos caminhos que são distantes da Tua presença, Senhor. Por favor, Deus, mude as nossas atitudes, mas mude também o que ocorre no íntimo, o que acontece em nosso coração quando ninguém vê, as nossas reações, as nossas motivações. Que o nosso zelo pelo Senhor seja de fato como o Davi disse: o meu zelo pela Tua casa me consome. Que seja um zelo genuíno pelo Senhor e pelos Teus propósitos, pelos Teus desejos, pelo que o Senhor quer e não pelo que me é conveniente. Que não seja um zelo aparente como o de Jeú, mas que seja um zelo genuíno que provém de Ti, Senhor. Cria em nós esse coração, Pai. Tem misericórdia de nós, que o nosso zelo por Ti arda, queima, e que o Senhor nos santifique na Tua verdade, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado por mais uma vez termos a oportunidade, pelo mundo ter a oportunidade de relembrar a Tua morte e a Tua ressurreição. Tu vencestes a morte, Tu também nos dará força para vencermos o nosso mau caráter, as nossas más inclinações e más motivações. Ó Senhor, que o Senhor ressuscite em nosso coração o desejo de Te servir de forma agradável, de forma sincera e genuína. Ressuscita em nós aquilo que um dia foi verdadeiro, mas que com o tempo parece que nos corrompemos ou deixamos o orgulho elevar-se em nossa cabeça, deixamos a soberba tomar conta do nosso coração. Que o Senhor mate isso que não Te agrade e reviva tudo aquilo que provém de Ti. É o que eu oro e eu Te agradeço, em nome de Jesus.